Sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, nos dois versículos 17 e 18. Mateus 6, versículos 17 e 18. Hoje é um dia muito especial para nós. Nós estamos iniciando uma jornada de fé, uma jornada de milagres. São 40 dias de propósitos, e um propósito congregacional e individual também, de jejum, oração. E nós vamos para a palavra, onde nós nos inspiramos para fazer as coisas e onde nós nos voltamos para mantermos inspirados e orientados também. Leiamos então a palavra do Senhor. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto. 18. Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Tome assento, você que está aqui na casa de oração. E eu quero te fazer um incentivo. Os cultos matinais têm sido uma bênção. Cada vez mais as pessoas têm organizado as suas agendas. Vários deles, assim como nós, temos vindo de manhã, vindo à noite muitas vezes. Mas você precisa vir de manhã ou à noite, adorar o Senhor em comunhão, adorar o Senhor conhecendo pessoas, se relacionando. A igreja é relacional. E nós não somos perfeitos, mas somos abençoadores e abençoados. Portanto, viver em comunidade é uma bênção. Aqui há salas especiais para crianças, pré-adolescentes, onde nós ministramos a palavra através de cultos infantis, onde a palavra é ministrada e o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto tem um lugar especial aqui. Irmãos, o tema dessa palavra nesta manhã é: esclareça-se, renove-se e una-se a nós nesses 40 dias de propósito de jejum e oração. Esclareça-se, renove-se. Guarde essas duas coisas. Esclareça-se, abra sua mente, renove-se, renove-se, renove-se. Ar novo, ares novos, mente nova, mente renovada, e una-se a nós. Você que está aqui no templo, faz assim comigo. Só vou pedir isso, tá? Faz assim. Você que está em casa, essa simbologia é de unidade. Obrigado, né? Una-se a nós. Temos cabelos diferentes, cores, roupas, gostos, preferências, mas a nossa fé une a igreja. A nossa fé põe por terra tantas perspectivas diferentes sobre várias coisas, mas a nossa fé e a palavra de Deus faz a gente se assentar a uma comunidade evangélica que olha para a palavra, para a gente ter uma direção especial. E a palavra grega que traduz a palavra jejuar quer dizer nestel. E eu vou colocar depois no PDF essa reflexão sobre a palavra desta manhã, para que você possa ver alguns detalhes que eu fui meditando tanto na palavra como em outros estudos bíblicos para trazer para a gente. Esclarecimento, irmãos, liberta. A verdade liberta. A verdade traz para nós ares novos. E quando o ar novo vem, o ar antigo tem que ir embora. Não há espaço para as duas coisas. O de respirar, ele é exatamente isso. O nosso pulmão, fisiologicamente, ele tira um ar e põe outro. Sabia disso? Ele tira um ar e põe outro, não é? É uma troca de ares. Por isso que quando Deus me confiou esse segredinho antes de você, né? E Ele vai completar o que Ele tem falado na sua vida, que não falou para mim também. Renove-se, para que esses 40 dias aconteçam. E eu vou rapidamente falar sobre alguns significados do número 40 para a palavra. Nós não somos numerólogos, não acreditamos em numerologia, mas existem algumas referências curiosas do significado do número 40, porque a centralidade dessa palavra está no significado do jejum, o que ele é e o que ele não é, porque Deus está nos direcionando para um tempo muito especial, porque a palavra mostra que quem jejuou viveu um novo tempo.
Amém? Quem jejuou na Bíblia viveu novas coisas. Quem jejuou na palavra ficou diferente. Ficou diferente, Marco Júnior. Ficou diferente. Então vamos ver. O que a gente tem que ficar atento é começo. E aí eu pego inspiração com os professores de português que tem aqui, que eu amo tanto, que o versículo em uma das traduções da palavra diz que Jesus falou assim: quando jejuares, e não foi se jejuares. Então o quando é porque há uma expectativa em Jesus que a gente jejue, beleza? Não há uma ordenança bíblica como a oração e como vigiar. Na Bíblia diz: orai sem cessar, vigiai, mas não há uma ordenança que a gente tem que jejuar o tempo todo, mas há uma expectativa através de Jesus que a gente tem que jejuar. Então o jejum é bíblico, é para o nosso tempo, foi para o tempo do Antigo Testamento, vale para nós. E o número 40, ele aparece no Antigo Testamento e no Novo. Eu coloquei aqui algumas coisas. 40 dias e noites do dilúvio, né? E depois, quando eu colocar lá no rebanhão, você vai poder ver as referências. 40 dias e 40 noites Moisés passa no monte. Depois ele desce com as tábuas, e essa está uma referência que a gente vai olhar mais à frente. 40 anos o povo passou por peregrinação no deserto. E gente, depois os estudiosos, depois de muitos anos, descobriram que podiam fazer o trajeto em 40 dias. E a galera passou 40 anos, né? 40 dias Jesus jejuou. Se a gente não tivesse nenhum outro motivo para jejuar, a gente já teria esse. Jesus jejuou. E a gente vai ler essa parte depois aqui na frente também, do sermão. Paulo foi chicotado 40 vezes. Foi uma quarentena, e a Bíblia diz 45 menos 1. Umas 4 vezes então, né? Ele foi corrigido. E aí uma curiosidade para nós. Então o número 40 aparece. Então essa convocação do tempo do jejum também é algo presente na Bíblia, que apareceu algumas vezes. Nós encontramos várias passagens que Deus escolhe pessoas determinadas e uma missão específica, que depois e durante o jejum essas pessoas são preparadas. Nós encontramos narrativas da Bíblia que homens abriram o mar. Moisés. Fizeram que da rocha brotasse água, que do céu caísse fogo. Curaram os enfermos com o toque da mão e até com a sua sombra, e expulsaram demônios. Ressuscitaram mortos e multiplicaram alimentos. Então a gente vê cenas em que pessoas passaram e que as próprias pessoas, houve missão específica para elas, e Deus as usou durante e depois períodos de jejum. De que forma seres mortais, todos eles morreram, exceto Jesus, que ressuscitou, e quem ressuscitou foi ressuscitado pelo próprio Jesus, né? Ou na manifestação sobrenatural. De que forma seres mortais como a gente se revestiram de tal força e poder para realizar certas coisas? A resposta vem de que qualquer poder sobrenatural que qualquer pessoa possa possuir não vem de outro lugar senão de Deus. Amém? Não vem de outro lugar. E a prática do jejum, ela aparece em muitas manifestações sobrenaturais. Em muitos casos que a gente percebe que houve algo que não tinha mais resposta, que não tinha mais o que ser feito. A prática do jejum na vida de alguém deu a essa pessoa o discernimento, a força de Deus para que as coisas acontecessem. Irmãos, no tempo atual, muitos cristãos desconhecem o que a Bíblia diz sobre o jejum, e a gente vai aproveitar esses 40 dias também para nós crescermos e revitalizarmos esse conhecimento. Ou alguns receberam um ensino meio que deturpado. Por isso já hoje a gente abre essa ministração, essa pregação, dizendo que o jejum não é. Tem sido praticado pela humanidade em várias épocas, nações, culturas e religiões.
por ter uma finalidade espiritual. E hoje, a gente não vai falar de jejum intermitente, a gente não vai falar do jejum dieta, a gente vai falar do jejum bíblico. O que é e o que não é o jejum é o primeiro tópico. O jejum é uma abstinência total ou parcial de alimentos, por um período definido e com propósito específico. O jejum é a consagração pessoal de alguém que deseja estar mais perto de Deus. Ele que deseja ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Então o jejum, ou há uma abstinência sim, de comida, de alimento, mas com um propósito. Eu paro de comer por um período, mas eu quero ficar perto de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero me consagrar. Jejum é um ato de fé que move o cristão a levar a Deus os seus propósitos também. Durante este período, nós podemos levar a Deus coisas que estão no nosso coração, porque se a gente vai ficar mais perto dele, a gente vai falar com ele, então a gente leva a nossa necessidade. Mas ao levarmos as nossas necessidades, a gente vai com uma única direção: depender totalmente dele. Qualquer coisa que a gente leva para Deus é: assim seja feito, conforme a tua vontade. O jejum deve ser uma prática comum, mas olha o risco: por ser comum entre os cristãos, não pode ser banalizada. Ela é comum, mas precisa ser valorizada. Mas ela também não deve ser supervalorizada. Não é o jejum que faz, é o Deus que ouve e aceita e atende a nossa petição é que faz. Obrigada. Jejum deve ser ensinado a todo novo convertido. E se você aceitar Jesus pela live agora, aqui no templo, a qualquer momento que ouvir a palavra, pode imediatamente aprender sobre o jejum e já começar a jejuar. Basta ser ensinado pela palavra por um cristão mais maduro, ser discipulado. Pode e deve, porque é uma prática cristã. Só que ele não deve ser supervalorizado. Jejum deve ser ensinado a todos. O que o jejum não é? Não é uma dieta. O jejum não é aquele que é só feito por fanáticos religiosos. O jejum não deve apenas ser feito em ocasiões especiais. O jejum não deve ser feito apenas por pastores e líderes. O jejum, importantíssimo, não é uma barganha, onde eu faço e ao fazer eu recebo, né? O jejum, ele é um ato bíblico de fé, em que durante tudo isso eu foco na dependência de Deus. E eu quero hoje convidar-nos a inserir a prática do jejum no seu processo de vida cristã, no seu processo de maturidade de vida cristã. Todo cristão, ao aceitar a Cristo, inicia um processo de maturidade cristã. A maturidade cristã, ela acontece durante a vida cristã, até que Jesus volte para você ou volte para todo mundo. É quando estamos cada vez mais perto de Deus. E olha, é para todo mundo que precisa de respostas de Deus, de direções, que tem medo, sonhos, para todos nós. E nós podemos e devemos apresentar a Deus tudo o que necessitamos. Mas o maior foco do jejum não é o que queremos pedir, mas é o que queremos ser ao estarmos com Jesus, ao jejuarmos, ao orarmos e ao lermos a palavra. O não comer é a característica que vem de imediato, o jejum. Mas o que complementa e o diferencia de outras ações é o patamar do jejum que agrada a Deus. Porque a gente pode ficar sem comer e não agradar a Deus. A gente pode fazer um jejum com todas as características bíblicas e não agradar a Deus. O jejum que agrada ao Senhor no âmbito da fé, da espiritualidade e do mover de Deus, é a motivação certa, é a sua expectativa diante do jejum. A minha expectativa: jejuar, mais orar, mais ler a palavra,
com o intuito de depender de Deus e aumentar a nossa comunhão com Ele, para ouvirmos mais a sua voz. Uma decisão: não se movimente em algumas situações da sua vida enquanto Deus não te direcionar. Não se movimente e não decida enquanto os céus não enviar resposta para você. Queridos, as mãos do Senhor nunca estiveram encolhidas para nós, certo? Amém? Os céus nunca estiveram cerrados para que não possa nos responder. E se Ele não decidiu nos falar, porque não é hora de sabermos a resposta. Faz sentido, irmãos? O jejum, a oração, a leitura da palavra são movimentos espirituais que só fazemos quem crê, só faz quem acredita, só faz quem depende. Quando nós conversamos com Deus, nós oramos. Orar é conversar com Deus. Ler a palavra é ouvi-lo. Você sabe por quê? Algumas coisas Deus não usa outras pessoas para falar para você, porque Ele quer que você abra a sua palavra. Ele já deixou direcionado para você. Há coisas que Deus quer indicar a você, que Ele já deixou registrado, mas nós não investimos tempo e não temos ouvidos abertos para ler o que Ele já nos orientou. E durante o período de jejum, a nossa vida fica mais maleável e mais atenta para isso. A Bíblia nos dá vários exemplos de jejum e dos seus tempos. Não há uma fixação e uma obrigatoriedade. Há jejum de um dia, por exemplo, o dia da expiação, que é um jejum bíblico do Antigo Testamento, que era o dia do perdão, onde no dia da expiação as pessoas perdoavam, se arrependiam. E houve dias que Deus falou assim: vocês estão fazendo errado, vocês estão cumprindo o dia, mas os seus corações não estão sinceros. Opa! Deus jamais trocará o compromisso pelo comprometimento. Aleluia! Deus aprecia o compromisso desde que o seu coração esteja comprometido. É impossível alguém que esteja comprometido não cumprir o compromisso, porque está junto. Mas é possível batermos cartão no compromisso, darmos um ok na lista de estou falando com Deus, estou lendo a Bíblia, estou sem comer, e Deus falar: não estou me agradando não, porque está faltando um coração sincero, um coração rendido à minha dependência, ouvir a minha voz, ouvir o movimento que eu quero que você faça, a quietude do seu coração. 3 dias do jejum de Esther, um jejum que tinha morte à porta, que tinha uma lei já outorgada, e que a rainha Esther convocou que as suas servas, que os judeus estivessem em oração e jejum. 7 dias, o jejum por luto pela morte do rei Saul. 14 dias, o jejum involuntário de Paulo e os que com ele estavam no navio. 21 dias, o jejum de Daniel, que era o jejum que apresentava a santidade daqueles jovens, por não comer tudo aquilo que estava sendo oferecido. E os 40 dias de jejum do Senhor no deserto. Essas variâncias de tempo é para que você entenda que você tem liberdade de fazer, além desses 40 dias que estamos direcionados como igreja, de fazer os seus particulares com Deus e de ter na sua vida cristã momentos especiais, para que você, quando fizer, tenha contigo e Deus momentos pelos quais Deus aguarda em secreto para ouvir o que passa no seu coração, para ouvir o que passa na sua alma. A Bíblia fala de Moisés, de Elias, jejuando o período de 40 dias. Porém, ressaltamos que eles estavam em condições especiais. Moisés sequer bebeu água.
A medicina diz que o corpo humano não aguenta mais de 3 dias sem água. Então a recomendação é que a gente fique sem alimento por um período e que mantenha-se tomando água. E que se você tiver alguma recomendação da parte de Deus de não tomar água, que você tenha um acompanhamento. Porque não é prudente que a gente fique 40 dias sem tomar água. Os casos bíblicos que isso foram feitos sobre uma ação sobrenatural. Porque a água não é um alimento, mas havia a glória divina. Há uma força especial no jejum. Êxodo 34, 27 a 29 mostra algo especial que aconteceu com Moisés. Quando ele recebeu de Deus as tábuas dos 10 mandamentos, disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras, eu tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites e não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Esse momento tão marcante na vida do povo de Israel, que se estabeleceu para toda a humanidade. Ele ficou com Deus num propósito especial. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas dos testemunhos em suas mãos. E quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falava com ele. Que falara com ele. Ninguém que passa um tempo em jejum, em consagração, volta do mesmo jeito. É impossível aumentar a intimidade com Deus e permanecer do mesmo jeito. 1 Reis 19, 8 e 9. Há uma experiência de Elias. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Esta cena do profeta Elias vinha depois de uma grande luta, de ter derrotado os profetas de Baal. Mas ele foi atordoado pelo recado de Jezabel. E ele estava fraco, abatido. Mas durante o caminho, Deus mandou comida o suficiente, porque ele precisaria aguentar uma jornada de 40 dias, onde ele não teria do que se alimentar. Deus fortalece você para a sua próxima caminhada. Deus permite que, através de uma consagração pessoal, Ele vai dar a você visão, força, sustentação para viver um novo momento. E sabe o que é lindo? Na hora H, na hora certa, no lugar exato, Deus vai até a caverna, naquele beco sem saída para Elias, onde ele não via nem esperança, mesmo sendo o profeta Elias que a gente conhece. Deus chega para ele e fala assim: o que você está fazendo aí? Aí não é o seu lugar. Eu estou como você. E Deus vai lá e fala: sai daí. E quando ele inicia um novo ciclo da vida ministerial. E ele recebe de Deus novas ordenanças, nova missão, porque ele passou por situações maravilhosas, onde ele foi usado por Deus, mas ele se abateu, foi sustentado, foi renovado e viveu o novo que Deus tinha para ele. Deus jamais abandonará você, jamais deixará de sustentar você, e Ele requer de nós que a gente decida também se fortalecer e apoiar-nos no jejum, na conversa e na direção dele. Lucas 4, 1 e 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão, e aqui ele estava no deserto, e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias ele não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Mas quando
terminou aquele período, ele voltou para a terra dele, naquela que profeta não tem honra na sua casa. Ele foi e abriu o rolo, que eram as escrituras de Isaías, e sabe o que ele disse? Ele foi lá e disse: hoje se cumpriu o que estava escrito. Quem vive uma vida de devoção, que é o que tem a ver o jejum, de consagração, de intimidade com Deus, poderá abrir a Bíblia, poderá relembrar tudo aquilo que Deus disse em voz profética para você, porque Ele jamais mentiu a você, e você poderá testemunhar: hoje se cumpriu o que diz as Escrituras. E se o dia ainda não chegou, você se fortalecerá dizendo: eu estou mais forte para vivenciar e aguardar no Senhor aquilo que Ele me prometeu, porque nada que Ele me prometeu Ele ficará devendo. Você acha que Deus vai ficar devendo para você? Você acha que Deus vai ficar devendo algo para você? Ele tem prazer em entregar o que Ele te prometeu, porque Ele quis prometer, Ele projetou para você, mas você precisa se preparar, porque só recebe sobrenatural quem está preparado, porque a descarga é forte. Aleluia! Queridos, o jejum não muda Deus. E é uma frase de Kenneth Hagin. Ele é o mesmo antes do seu jejum e do meu. Ele é o mesmo antes dos 40 dias. Ele é o mesmo. Mas o jejum muda a gente. O jejum muda as nossas conexões e as nossas desconexões. Há coisas que nós entraremos nesse propósito pedindo, e que durante o propósito o Senhor nos encaminhará para outras coisas. O Senhor mudará nossas intenções, o Senhor limpará os nossos corações, o Senhor nos revelará coisas grandes e ocultas que estão no secreto. O Senhor acalmará o nosso coração dizendo: agora é hora de fortalecer. Agora é hora de fortalecer. Mas também o Senhor nos encaminhará a coisas que estão perto e que talvez nós não estávamos nem nos tocando que estão perto para serem entregues para nós. O jejum não tornará Deus bondoso ou misericordioso, porque Ele é. Não, o jejum não tornará Deus amoroso, porque Deus é amor. Os atributos de Deus são imutáveis. Deus é grande, Deus é bom, Deus é justo, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Deus entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é se acabar, é se findar, é não ter esperança. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Davi, aquele que morreu na cruz do Calvário sem ter nenhum pecado por nós, Ele é a resposta para esta geração. Não são planos, não são projetos, não são técnicas, mas Deus, a presença de Jesus o Cristo, Ele sim é a resposta. E ela vem através do Evangelho de boas novas, de salvação. Aleluia. Quando jejuamos, nós não damos alimento à carne, mas nós damos alimento ao Espírito. E o Espírito forte faz com que o espiritual ceda. Aleluia. Aquete o seu coração e ouça agora o que eu vou dizer, porque eu direi em nome do Senhor. Só o espiritual cede. O carnal quer a sua força, mas o espiritual cede, porque ele não cede de si mesmo. Ele coloca no altar e diz: Senhor, o que eu poderia fazer eu já fiz, o que eu conseguiria fazer eu já fiz. Ele não é omisso. O espiritual faz a sua parte, batalha em todas as instâncias, usa a sua inteligência, o seu intelecto, mas o espiritual entende que há alçadas que não são mais humanas, que são acessadas, aleluia, numa esfera espiritual, e que muitas vezes o dia a dia nos cega, nos faz
surdos, não conseguimos ouvir, e o Senhor quer nos dar uma nova linguagem, a linguagem da dependência, a linguagem de letras que matam, não, mas do Espírito que vivifica. Ele quer nos dar sabedoria, que é inteligência aplicada. Isso só quem pode dar é o Senhor. E quando nós colocamos no altar as nossas limitações, é porque nós já fomos até onde deu. Nós não nos acomodamos, nós não deixamos a coisa acontecer, nós nos esforçamos, nós vamos adiante. Só que às vezes as nossas forças são limitadas, mas quando nós jejuamos e entregamos essa limitação nas mãos do Senhor, nós acessamos o amor de Deus, nós acessamos a graça de Deus, nós acessamos o plano original de Deus, e a gente vê que o nosso plano tinha umas coisas que ainda bem que não foram aprovadas por Ele, ainda bem que o projeto do Senhor não contemplava algumas coisas que estávamos pedindo, porque Ele sabe infinitamente mais, e nos dá infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, diz Efésios, conforme o seu poder que opera em nós. Marcos 2, 22, projeta pra gente, por favor. Estamos caminhando para o final. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho novo como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Quem disse isso? Jesus estava ilustrando, sabe o quê? O odre novo recebe o vinho novo, porque quando ele é tampado, o vinho vai fermentar. E o odre velho, quando o vinho fermenta muito, ele pode estourar. Se alguém estourar o odre novo, que é um recipiente, ele estourar e você colocar o vinho novo, você vai perder o vinho novo. É que não é da nossa cultura, né? Então, o que a gente pensa? Que o vinho novo, segundo a palavra do Senhor, não pode ser colocado em odre velho. E o jejum te renova. Há vinho novo no tocante ao novo de Deus reservado para nós, mas muitas vezes o nosso corpo, a nossa mente, a nossa mentalidade, ela está como um odre velho. Talvez a roupa esteja como um odre novo. Você está bonito, bem vestido, e não é sobre isso que eu estou falando, mas eu estou falando de um coração rendido ao altar. Eu estou falando com um coração renovado para prosseguir, porque talvez a sua mente esteja aberta, mas a canseira de prosseguir e lutar te impeça de seguir com uma mentalidade aberta. E eu tenho clareza que o Espírito Santo está falando a corações, eu tenho clareza disso, mas Ele está falando e renovando ao mesmo tempo, porque Deus não é aquele que te mostra como alguém que mostra e fala, você não tem, você não tem. Isso é coisa de meninice, é coisa de amiguinho que fala, eu tenho, você não tem. O Senhor diz, você não tem, né, filha? Mas eu te dou, porque eu e você é que te forneço, aleluia. Você não tem, filho, mas você precisa, eu sou e te entrego, porque conectado em mim é o suficiente para você caminhar. Porque a energia e vitalidade que falta em você, eu sou o seu Senhor, para dar o que te falta. Essa ilustração de Jesus, ela fala da presença do Espírito Santo. Os discípulos não jejuavam, porque Jesus disse a ele assim, o noivo agora está com vocês, mas quando o noivo for, vocês vão precisar. Quando eu for embora, vocês vão precisar. A Bíblia está dizendo com isso que o jejum tem o poder de renovar. Então o convite é, esclareça-se nesse tempo da sua vida, renove-se e una-se a nós, porque além de você, há uma igreja sob uma direção espiritual, que também não é à toa, para juntos nos unirmos nesses propósitos. E como reflexões finais, fique firme no propósito de jejuar. Quando a Deus fizeres algum voto, está em Eclesiastes 5:4-5. Quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumpri-lo,
porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumprir. Fique firme no propósito. 2, seja discreto, mas estimule outros a jejuar. A Bíblia diz para você não se exibir, mas também não precisa ser um agente secreto do jejum. Estimule o outro, testemunhe. Eu tenho jejuado e a minha casa tem sido transformada porque eu tenho sido transformado. Diga para os seus filhos menores que é possível jejuar. Jejue e ore com eles, sejam eles pequenos e queiram jejuar por um período curto de horário e de tempo. Alinhe suas motivações. Primeiro, fique firme no propósito de jejuar. Segundo, seja discreto, mas estimule os outros a jejuar. 3, alinhe suas motivações. Renovar o seu espírito, o seu corpo e a sua fé para viver o que Deus deseja como dependência total e objetivo. 4, uma pessoa que se fortalece em Deus está preparada para viver a vida que Deus preparou para ela. Se você não se preparar para a vida que Deus preparou, não vai combinar. Então, a gente tem que se preparar. E por último, pessoas renovadas dão frutos, são voluntários e voltam aos caminhos necessários. Rompem com tudo que não agrada a Deus e abrem mão daquilo que pode prendê-los. Abra mão, desconecte-se de tudo aquilo que pode impedir que você siga naquilo que Deus tem. Fique em pé, por favor. E nós vamos adorar o Senhor dizendo: hoje é o meu Deus. Deus falou ao seu coração nessa manhã? Depois vai estar lá no rebanhão. Valeu a pena essa reflexão? Aleluia. Aleluia. Inspire-se. Priorize. Aleluia. Quero te convidar a dizer para o Senhor: e se por acaso você comeu alguma coisa hoje, tem amanhã. Ora. Ora. Vamos lá. Vamos continuar. Tudo bem. Deixa o inimigo ficar te acusando que você não fez. Os dias se seguem. E Deus tem bênçãos especiais para a sua vida. Quero convidar você a cantar, pensando na grandeza de Deus. Se esquece um pouquinho, só agora. Só um pouquinho. Você vai pensar só em Deus agora. Pensando que Ele é grande. Mas Ele é muito grande. Mas muito grande. Pensou em algo grande? Ele é maior, tá? Maior. Ele é maior. O que você pensa em algo grande? Uma catedral? Ele é maior. Um banco? Maior. Outro dia eu ouvi que tem uma máquina de 200 metros. É maior. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. E você vai fechar os seus olhos, por favor. E se você desejar, levante a sua mão. Você está adorando, como um ato de adorador, que você já é. Eu não sei se você está enfrentando diagnósticos, dificuldades. Quero te pedir só um pouquinho. Pense em Deus agora, dizendo quem Ele é. Grande, gigante. Ele é gigante. Ele é o Rei da Glória. Pensa nele.